Quero viver algo maior que isso tudo, carinho, futuro, você. Quero tocar uma nova realidade, rasgar. Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês como montar a parte elétrica do nosso pluviômetro de báscula. Então, a gente vai precisar de um sensor KY024. Vai ser necessário também um Arduino, um buzzer 5 volts e um ímã. Então, agora apresentando para vocês o circuito elétrico do nosso sistema, no código que está aqui na descrição do vídeo, já tem um código que ele funciona conforme todas essas ligações que estão demonstradas aqui no nosso circuito elétrico. Nesse circuito vocês podem ver o nosso sensor KY024, que é o sensor que detecta a variação de campo magnético. Ele vai ali conectado a uma porta digital. E também tem o buzzer 5 volts, que é utilizado para a gente ouvir um aviso sonoro toda vez que for detectada uma variação de campo magnético. Então, começando agora pela montagem, a gente vai precisar de uma caixa de sorvete para deixar todo o sistema isolado e garantir que a água não entre no sistema elétrico. Então é importante que vocês façam esse furo, para caso vocês precisem conectar um cabo da Arduino ali para debugar o código, testar o sistema, mas é possível também colocar dentro dessa caixa de sorvete uma bateria, caso vocês vão deixar esse sistema ao ar livre. Então ali agora eu estou posicionando o circuito elétrico montado conforme eu mostrei ali na imagem. Então colocando o buzzer ali na lateral. Toda a tampa de caixa de sorvete, normalmente ela tem um furinho no centro. Vocês podem usar esse furinho para ajudar a centralizar o sensor. É bastante importante que ele fique numa posição centralizada, para que seja mais fácil depois de colocar a garrafa PET em cima e posicionar o ímã da melhor forma possível para que não tenha problemas na detecção. Então aí agora eu estou colando o ímã com uma fita isolante, mas pode ser utilizada qualquer outro tipo de fita. E agora na próxima etapa nós vamos testar o ímã. Então, com o ímã ali que foi retirado de um display de um DVD, a gente testa. É importante que em alguns pontos ele não detecte, é isso que a gente espera, e detecte mesmo ali quando ocorrer a variação de campo magnético. Então agora montando um copinho para a gente poder acomodar o nosso ímã no sistema. Então vocês cortam um copinho ali com mais ou menos 5 cm de altura, ou a base do copinho de iogurte mesmo, a gente pode utilizar, que foi utilizado na parte mecânica. Montando ele, fazendo os furos nele, fazer uns furos embaixo nele é importante também, para que a água não fique acumulada nele quando ele estiver dentro da garrafa PET. Vai ser necessário fazer alguns furos na lateral dele para a gente passar esse barbante. Então a gente passa o barbante por esses furos e aí amarra na base do nosso sistema no sistema basculante que a gente fez no vídeo da parte mecânica. Então agora a gente tem esse código. Esse é o primeiro código, é o código de coleta. Ele é utilizado para coletar os dados e armazenar esses dados na memória do Arduino. Esse código ele também está aqui na descrição. E o que ele está fazendo aí? Toda vez que houver uma variação de campo magnético, quer dizer que o copinho virou. E o copinho só vira quando ele armazena aproximadamente 2,5 ml de água. Então ele armazenou 2,5 ml de água, ele vira. Como a gente sabe quantas vezes virou e a quantidade de água que ele armazena antes de virar, a partir disso tem uma fórmula ali que já foi feita no código. A gente consegue determinar quantos milímetros de chuva choveu. E aí, na memória do Arduino, ele vai salvar a quantidade de viradas de copo. Então a gente vai ter salvo a quantidade de viradas de copos e ele vai salvar isso a um período de tempo em segundos definido pelo usuário. E esse período pode ser definido naquela variável ali no código, período underline segundos. No caso, para teste, a gente colocou de 20 segundos para facilitar a demonstração. Mas você pode utilizar de até um dia, por exemplo. Então você coloca o período equivalente a um dia em segundos ali. E ele vai medir
quantas vezes o copinho virou durante todo o dia e salvar no final do dia. Então, testando o código. Primeiro a gente vai fazer esse teste, depois desse código de coleta, teremos também um código para visualização dos dados. Então agora ele está coletando, e em trechos do código ele até apresenta que foi salvo na memória a informação. Então, terminando a coleta de dados, a gente vai para a visualização. Então tem outro código também que faz a visualização. Então quando você digitar ele vai ler todos os dados armazenados na memória e vai plotar esses dados no gráfico, onde ele está plotando já calculado em milímetros de chuva. Embaixo, por exemplo, número 9 seria equivalente a, se o seu período de segundos tivesse em dias, seria equivalente, por exemplo, 9 dias, ao 9º dia, né? Então, continuando, além de ter essa visualização, a gente também tem a opção de apagar os dados da memória. Clicando em 2, apertando Enter, a gente limpa os dados da memória. Agora eu vou colocar para vocês visualizarem que os dados da memória de fato foram limpos. Então, como vocês podem ver, não tem mais nada na memória e uma nova coleta pode ser realizada. Então, é isso, pessoal. Esse é o sistema do Provômetro de Basco. Para quem ainda não viu, aqui no canto direito da tela tem um card que leva pro vídeo da parte mecânica, onde eu explico como montar a parte de cima da garrafa PET desse sistema. Então é isso, muito obrigado por terem assistido e até uma próxima.